Colocar aqui. Bom dia, Camilo, tudo bem? Bom dia, Josi. Maravilha, tudo bem. Hoje nós estamos gravando o nosso primeiro episódio do Inspire-se, né? Um podcast que pretende ser algo bem humorado, uma conversa aberta entre duas almas, né, que se conectaram através dos estudos filosóficos, da espiritualidade, e que a gente tem a disponibilidade, né, graças a Deus, temos a disponibilidade de um tempo de olharmos para a vida e deixarmos que ela se mostre cada dia melhor para a gente, mas sem a gente deixar de dar nosso pitaco, né? A nossa inspiração, né, Josi? Inspiração. Eu acho que esses amigos da alma, né, nós estamos aqui conectados e vamos conversar com todos aqueles que se juntarem. Que a proposta é que aquele que está ouvindo, aquela que está ouvindo, é mais um amigo da alma, embora a gente não esteja sabendo nesse momento, mas ele é a nossa ponte para esse outro amigo de alma que venha caminhar conosco nessa jornada, que é uma partilha e que tem como terceiro elemento esta inspiração. E esta inspiração é com o algoritmo da alma, porque nós aqui estamos conectados com um algoritmo artificial, correto? Que nos equipara e que nos conecta com a semelhança vibratória dos assuntos, dos temas abordados, etc. Mas existe um algoritmo da alma que sempre existiu. Inclusive, Jung chamou da lei da sincronicidade, né? Então, este algoritmo, na verdade, é o que me colocou na tua frente, primeiramente, e vice-versa. É o algoritmo da alma que criou essa sincronicidade para que a gente se conhecesse e chegasse até esse momento. Então, e isso é uma troca genuína, não tem nada de artificial, pelo contrário, ela é extremamente profunda e por isso que é companheiro, amigo de alma. Então, o fato de você, Josi, e eu estarmos aqui é devido a esse algoritmo, a essa sincronicidade de uma busca que é semelhante e que cria uma ponte, que cria uma unidade, que cria um caminhar juntos. Então, a esse algoritmo que nós estamos chamando de inspiração. E é interessante que a ideia é que a gente tenha apenas um ponto de partida, né? Uma palavra. A palavra nossa de início, né? É essa palavra inspiração, inspire-se, né? E daí o nome desse podcast. Espera aí que eu vou dar uma paradinha. É, é daí que eu pretendo falar contigo nesse sentido, né? De trazer uma um ponto de partida desse nosso episódio inicial, no qual a gente também possa ter a oportunidade de se apresentar, para que as pessoas também de alguma forma nos conheçam. Não podem não estar nos vendo enquanto imagem, né, ou simultaneamente, mas delas poderem, através do som da nossa voz, saberem a nossa genuína intenção, porque é isso que você traz, né? A gente não está aqui falando para ninguém, senão conversando entre nós coisas que nos interessam, né? Que foi por onde nós nos emparelhamos, o que você disse que foi essa sincronicidade, né? O algoritmo de almas, né? Que nos aproximou, foi através de amigos, né? Através de uma amiga muito querida, que um dia chegou e disse: Josi, você precisa conhecer o Camilo, né? Então, nesse dia eu lembro claramente que eu falei, então vamos lá. E aí ela me convidou para participar, né, do estudo que você coordena, né, que a gente chama amorosamente, né, de ciência, né, e que nos instiga a tornarmos mais cientes, mais conscientes, né, trazemos a partir da leitura da Gênese, a gente traz as nossas inquietações, né, porque cada conversa que a gente faz, cada encontro que a gente tem, ele é capaz de trazer estímulos a tantas partes nossas que estão aqui guardadas que a gente nem sabe, né?
Então, e isso o algoritmo nenhum faz, chat GPT nenhum faz, Gemini nenhum faz, porque, obviamente, ele traz, através do conhecimento que está aí disperso, né, no universo, né, dessa grande nuvem, ele vai fazer uma súmula, ele vai trazer ali um apanhado, mas eu não consigo imaginar que seja algo melhor do que uma conversa entre duas pessoas, entre mais pessoas. Porque essa troca de energia, né, do olhar, do escutar o tom da voz, da onde vem aquela, da onde está saindo desse espírito, né, que sou eu e que é você, é algo que o que um fala, o outro escuta, e a partir da escuta brota ali uma inspiração de buscar um conhecimento lá atrás, né? Então, o que me chamou muita atenção, Camilo, na tua existência e que me fez num dia a gente chegar ao ponto de coincidir as nossas vontades de iniciarmos um processo de conversação junto, foi o fato de você ser um indivíduo extremamente jovem, mas que tem Obrigado. extremamente jovem, e que tem uma vivência, uma alma antiga. Assim, eu reconheço em você uma alma antiga, que eu reconheço em mim também, né? Então, assim, eu acho que esse foi o nossa sincronia, o nosso emparelhamento, a nossa inquietação e curiosidade diante daquilo que nos chega. Chega uma informação, a gente já de cara se inquieta com aquilo, né? E isso faz com que a gente mantenha as nossas cordas sempre abertas a essa ressonância do que o outro traz, sem julgamento, mas ao mesmo tempo a cabeça vai recorrendo aquelas coisas que a gente já viveu, ou leu, ou aprendeu, né, por uma transmissão pessoal, né, de pessoas que passaram na nossa vida e deixaram muito, né? Então, é isso que eu busco, né? Que eu busco em você toda vez que a gente começa uma conversa, né? Que corda será que vão tocar em mim aqui, né? Que vai ressoar do que você me traz? Então, conta pra gente aqui um pouquinho desse Camilo, né? Se você quiser revelar a sua idade, fica à vontade, né? Mas se não quiser também não tem problema, né? Eu acho que todo mundo que está nos escutando aqui vai compreender. Mas saibam, é um indivíduo extremamente jovem com uma alma extremamente milenar. Tenho 47 anos, Josi, não tem problema disso, não. Mas eu preciso, antes de falar alguma coisa, preciso. Aí que está a questão da proposta dessa riqueza e as cordas que vão tocar. Eu achei muito bonito isso, porque é de corda que vem coração, né? Cordiae, né? Onde vem o coração. Então, as cordas que tocam são as fibras do nosso coração. E isso gera, né? Acho que essa é a beleza também dessa proposta, porque isso que tu está falando é que nós estamos em busca da experiência, nós estamos em busca do sabor, né? E eu acho que aqui, né, uma das coisas que vai permear também essas nossas conversas é também a busca pela origem da palavra, né? Essa questão etimológica, né, que nos aproxima da ideia, do conceito original do que quis ser dito com aquela palavra. Então, este sabor, esta experiência, esta troca de experiências é a busca do que realmente se apontou com a palavra sabedoria, né? Este sapore, né? Essa busca por aquilo que é um conhecimento, mas não é só uma informação. E acho que depois nós vamos falar sobre as diferenças entre a informação. Nós estamos numa revolução da informação. Não quer dizer que tenhamos exatamente mais conhecimento e também não quer dizer que estejamos ficando mais sábios necessariamente, né? Mas isso talvez seja um assunto específico para a gente conversar. Mas eu quero resgatar o começo da tua fala, Josi, quando tu disse sobre o som da voz, né? Porque alguns nós vamos veicular isto com imagens, pode ser veiculado sem imagens, mas haverá o som da voz. Então, a importância do som da voz como expressão do verbo
né, ou do Logos, e como a expressão única do endereço vibratório que eu sou, desta individualidade que eu sou. Porque o tom da voz, o tom, porque ela vem do coração, percebe? O meu coração está vibrando agora, está tocando as fibras do meu coração. E isso está sendo vibrado por esse aparato, né? Por esse aparelho fonético. Mas ele é fonético, mas ele é vibrado a partir de uma energia que é a energia da alma. Né? Então, aí vê como está tudo conectado. Nós estamos aqui com uma proposta autêntica e real de vibração de alma, vibração de coração, através do som, através da voz. Né? Quando nós vemos, quando João decide contar a história do que ele observou de Jesus, João Evangelista, por exemplo, exatamente ele se remete a este som, a este verbo. E ele diz que antes da criação nada existia senão o verbo. O verbo estava em Deus e o verbo era Deus. E nada do que foi feito se fez senão pelo verbo. Né? Então, este som original, este verbo original, que é energia, mesmo, nós estamos falando de uma aproximação que pode ser espiritual, mas também é científica, porque som significa vibração. E Einstein já formulou como tudo é energia. Então, se falamos em energia, nós falamos em algum tipo de vibração. E se nós falamos de vibração, nós falamos em som. E então, é importante entender que este som é um verbo, porque o verbo indica uma ação, Josi. Fazer, falar, caminhar, né? Caminhar, falar, compartilhar, aprender, seguir, Uau! expandir, etc. E, e Esse é o só ponto, deixa eu... Camilo. Ah, chegamos a uma coisa aqui. Uau! Verbo é ação. Antes, como é que é? O princípio, vamos lá, vamos retomar isso aqui, porque agora quem está nos escutando fez assim, ó, bum, cabum, né? Vamos voltar àquele ponto. Você começou. No princípio, tudo era o verbo, né? E a partir disso, então, nós podemos começar a criar alguma coisa, não é isso? Isso, e é uma ação. E aí você vê, por exemplo, o gerúndio, no agora, fazendo, falando, compartilhando, aprendendo, trocando, ensinando, etc. Né? É fazendo, no gerúndio. Mas olha que interessante, este verbo criador, que nós podemos chamar de fonte, nós podemos chamar de Deus, este som original, este Om, este Amém, como quisermos, ele, ele se furta a sua singularidade e se expressa na pluralidade e na diversidade da conjugação do verbo, que é eu, tu, nós, vós, eles, certo? Ou seja, esta origem permite que tu e eu e eles e elas e nós e vós e todos nós façamos esta ação dentro da criação. E aí nós passamos a conjugar o verbo nas diferentes ações dentro dessa jornada. E aí, esta conjugação que eu faço é a história que tu está me perguntando que eu conte quem eu sou. E a tua, que eu preciso de e tu. E aí você vai dizer eu, etc, etc. E aí eu vou falar da minha família. Nós fizemos e nós estamos fazendo. Né? Então perceba que essa alma velha que tu está indicando, que isso não gera nenhum tipo de superioridade, de diferença, mas de peculiaridade e característica das ações já vivenciadas e conjugadas pela nossa individualidade até agora, quando nós estamos fazendo, no gerúndio, no aqui e no agora. Né? Então, eu acho que essa é a nossa história. É isso que nos traz até agora. E é isso que traz a experiência, o sabor da experiência e que pode ser compartilhado com os amigos da alma. Nossa, eu estou até anotando o sabor da experiência, né? Você falou em sapor e saber. Agora me veio uma pergunta aqui, né? Sapor e sapere. Será que tem conexão isso? Opa, Sapor e ciência. sapere, né? Ciência. Vem.
sapore e sapiência, né? O sapore e a sapiência, né? Que vem do sabor, que vem de saber com gosto, né? Ou seja, não é teoria. Saber com gosto, por exemplo, nós podemos, um engenheiro agrônomo, ele pode fazer doutorado em mel. E ele pode falar todas as características sociológicas, a influência econômica do mel na história do mundo, antropologicamente, economicamente. Ele pode viajar o mundo inteiro dando palestras sobre mel. No entanto, ele pode nunca ter experimentado mel. Ele não sabe o gosto, mas ele tem todas as informações. Aí que estamos falando da diferença da informação e do saber e do conhecimento. Ele pode ter todas as informações sobre o mel e pode falar, e as pessoas dizem, uau, que importante o mel. No entanto, ele pode nunca ter experimentado o mel. Ele não tem o sabor do mel. E talvez uma criança que não tenha nenhuma dessas informações, mas ela tem a experiência do gosto do mel. Então, o que nós estamos aqui querendo dizer é que não é teórico, é que a experiência que nós estamos aqui, isso aqui não se trata de encher com informações e nem de mostrar sapiência no sentido artificial da palavra, mas no sentido profundo de mostrar sabores degustados e que nem todos são doces e que muitos também foram amargos. Sim. E E que acho isso esse ponto de que nem tudo é doce, né? E que bom que você trouxe a metáfora do mel, né? Porque acho que é algo que dá para fazer um episódio só sobre isso, né? Mas esse experienciar, né? Experimentar, né? Coisas que nós trazemos aqui, o que nós pretendemos trazer aqui como assunto, não é algo que a gente vai buscar numa cátedra. A gente pode ter até lido um livro e trazermos aqui algumas leituras que são interessantes e que foram interessantes para nós, que a gente deseja compartilhar com quem está nos escutando aqui, mas o que é que aquela leitura transformou em você, né? O que aquilo trouxe em mim, o que aquilo resgatou em mim, o que adicionou em mim. Porque eu tenho muita curiosidade, Camilo, e aí é onde eu muito me encontro contigo nisso, assim, quando eu trago alguma coisa para dentro de mim, um conhecimento, eu faço questão de degustá-lo, de esmiuçá-lo, de fazer essa análise sintática, né, de fazer essa síntese, trazer isso e trazer para dentro do meu coração. Tem coisa que eu vou concordar, tem coisa que ainda não consigo alcançar, mas o que se pretende é trazer uma informação que seja experiencial, né, sobre coisas que vivemos e que trouxeram realmente para nós um ganho de quilometragem, vamos dizer assim, que naquele momento... Hora de voo, né? Horas de voo, de né? voo, exatamente as nossas horas de voo, que apesar de sermos bem jovens ainda, né, como somos, né, eu acredito que, eu que já sou um pouco mais velha que você, que já estou depois dos 50, eu estou com 52 para fazer 53, essa quilometragem, eu acho que ela começa desde o momento que a gente dá o primeiro suspiro, né? Primeira inspiração, né? Então, no momento é, por isso o nome, né, que nasceu aí de uma conversa nossa, né, e nesse episódio de lançamento aqui que a gente está fazendo da nossa conversa, essa inspiração, ela veio no momento onde, no meu caso, era 1972, né, e ali com pais que jovens, né, que estavam vindo ali de um processo, de um período pós-ditadura, cheios de esperança, né, na vida, e recebendo uma primeira filha. Eu sou uma primeira filha desse casal, né? Então eu inaugurei a paternidade desse casal potencialmente, né, nesse mundo, né? No qual a experiência deles em me direcionar no mundo, de certa forma, também me deu a oportunidade de ser quem eu sou.
né? E é muito interessante, porque quando eu pude conhecer um pouco mais sobre a tua história, eu fiquei muito surpresa dos caminhos que você escolheu, né? E eu me orgulho muito dos caminhos que eu escolhi, apesar deles terem sido caminhos inicialmente de bastante dor secreta, né? A gente, quando se direciona muito novo para um caminho de desbravar o mundo, a gente fica muito naquele lugar assim, ó. Bom, eu escolhi isso, então deixa eu ficar bem de boca calada, porque todo mundo me disse que não era para eu ir, né? Mas eu escolhi ir para o mundo, né? Muito cedo. E aí eu quero muito que você conte um pouco sobre você e sobre essas cordas, né, que vibraram em ti e quais os sabores da tua experiência para que hoje você, né, dizendo quem eu conheço que Camilo hoje você consiga ajudar a tantas pessoas e a mim mesma também, me sinto uma das pessoas que foi beneficiada pela tua é, é, pelo teu conhecimento vivencial, porque eu acho que esse é um ponto importante de nós trazermos para quem nos escuta. Não se trata sobre a cátedra pelos títulos, por aquilo que se encontrou, e é evidente, né, Camilo, que nós vamos trazer pessoas aqui nesse ponto de encontro que é o Inspire-se, pessoas que vão ter ali altas titulações, mas que o que vai fazer com que elas estejam aqui conosco é o grau de experiência na vida que elas tiveram, que trouxe sabor e que essas pessoas hoje chegaram a um ponto de vida que elas degustam a vida, enchem a boca como se fosse um banho de mel, né? E elas se banham, elas se deleitam com a vida como ela é, né? Com todas as suas agruras, com todos as suas pimentas e especiarias que a vida é capaz de nos dar para nos catapultar, para nos levar para o próximo andar, né, da consciência, né? Eu acho que aí é onde a gente pode saber um pouco mais sobre você, porque eu tô aqui querendo trazer para as pessoas um pouco do que eu sei do Camilo, né? Mas que eu quero que você conte com a tua voz, né? Que você traga desse teu lugar de sapere, né? De sapore, de sapere, um pouco para nós sobre o que te trouxe até aqui, né? No Inspire-se. E olha como é interessante, como é bonito toda essa inspiração, porque nós não temos script, não temos nada preparado, não temos um roteiro, né, Josi? Tudo, mas veja, e quem está vendo, quem verá, poderá ver a sequência redonda e circular, que também é um símbolo que nós discutimos sobre essa circularidade, né? Até chegar na apresentação, nós passamos pela experiência, passamos pelo som da voz, pela experiência da alma, pelo coração, passamos pela inevitabilidade da dualidade da existência doce e amarga, que é a que nos ensina, que nos traz e que nos conforma no que somos e no que estamos, né? Então, veja como é o preâmbulo profundo de dizer quem é a pessoa e qual é a sua história, né? Então, perceba como é natural esta conversa, não é artificial. Enfatizo novamente, ela é natural, há um processo natural, um desenvolvimento natural nas coisas. Eu acho que nesse século XXI, felizes, bem-aventurados aqueles que preservarem o natural, né? E preservarem os desenvolvimentos e as etapas que a natureza nos ensina nas quatro estações, etc., né? Então, tendo dito tudo isso, né, a minha história desta vida, chego no Brasil, eu sou uruguaio, e chego no Brasil em junho de 94, ou seja, no século passado, né? E ali iniciava, digamos assim, pelos meus pés, o início da jornada, porque até então, como tu contou agora brevemente, sou filho de mãe, de pai em 72, eu fui em 78, fruto de uma ditadura, eu também no Uruguai, inclusive meu pai eu não conheço de cara, né? Eu só vou vê-lo depois de muitos anos, exatamente por uma questão de exílio, de ditadura, né? É, e até esses 16 anos, vamos dizer que é essa puberdade, que é a adolescência, a gente recebe informação desse contexto, né?
desse seio familiar, estruturado ou desestruturado, ou estruturado do jeito que cada um pode, cada um lhe tocou nesta encenação, neste palco que é a vida, né? Os bastidores no qual nascemos. Mas aos 16 anos, eu começo, digamos, a caminhar realmente com minhas pernas, mas com pernas cambaleantes, né? Eu chego ao Brasil para ingressar numa comunidade cristã, mas uma comunidade terapêutica, porque eu, muito cedo, né, tinha me envolvido com o consumo de drogas, exatamente por uma porção de fatores que compõem a dependência química. Né? Então, só que de forma muito intensa e muito veemente, ou desde os 12 anos até os 16, eu fiz um uso muito intenso de drogas e todas as consequências que me trouxeram. Então, eu chego no Brasil com 47 quilos, Jorge, sabe? E tendo saído, eu vou ser completamente aberto aqui, porque eu não tenho nenhum pudor da minha história e nada. Eu estava na FEBEM, no Uruguai, né? Então, pelos comportamentos que acabam se desenvolvendo pelo uso de drogas, que é um assunto que nós vamos tratar também, porque é extremamente necessário, por conhecimento de causa, e porque foi a primeira coisa que eu desenvolvi como trabalho de terapêutico, de mútua ajuda, de participar de grupos anônimos, não anônimos, como o Amor Exigente, por exemplo, que em São Paulo tem muito grande, a Federação Brasileira se encontra em Campinas, etc. Então, eu chego com 47 quilos vindo da FEBEM, né, sem nenhum tipo de visão espiritual, sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de nada, para uma comunidade cristã, uma comunidade terapêutica chamada Fazenda do Senhor Jesus, em Viamão, em Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre. Não falava português, né? Vim sozinho, vim trazido, né, para fazer esse tratamento. E dentro desse tratamento, e não é o clichê da conversão, porque de fato foi assim que aconteceu, então tenho que contar da forma que aconteceu, né? Dentro da proposta que era 9 meses, né? Eu fiquei 9 meses nesse tratamento, né? Porque são 3 etapas de 3 meses, mas que também simbolizam um renascimento, né? Uma nova gestação, né? Uma revisão do que foi minha vida e como devo eu agora renascer de mim mesmo e produzir o parto, né? Partir para uma nova vida nesses 9 meses. Então, dentro desse formato ali havia um grupo de oração que se chamava Filhos de Deus, né? Mas esse era opcional, se a pessoa queria participar, participava, se não queria participar, não participava. Me convidaram para participar. E eu decidi participar, e cantavam-se louvores, e pedia-se perdão, e agradecia, mas naquele momento eu tenho um tipo de experiência, né, que em primeiro momento eu começo a me contorcer, os meus braços, as minhas mãos ficam completamente enrijecidas involuntariamente e eu começo a ter uns tipos de tremores e eu sou tomado de uma catarse, de uma sensação assim, mas involuntária, eu começo a chorar, começo a tremer no momento de pedir perdão, porque nesse momento há um despertar, né, de consciência do que tudo que tinha acontecido, de tudo que eu já tinha vivenciado, tudo que eu tinha me equivocado, tudo que eu tinha errado, tudo que eu tinha sofrido, mas eu senti, eu não acreditava em Deus, não era dessa forma, mas eu peço perdão, entende? E isso abre meu coração, porque já havia, mesmo que intuitivamente, alguém estava me ouvindo, pelo menos as pessoas que estavam lá estavam me ouvindo. E isso provoca toda essa catarse, eles me levam dali, porque eu começo a tremer, fico todo enrijecido, né? E eu me levam dali para me acalmar, me dão uma água com açúcar, não sei o quê. Só que a partir do outro dia, simplesmente a bolha da incredulidade, da descrença. Sou uruguaio, né? O Uruguai prima mais o lado intelectual, é realmente um Estado laico, não é tão religioso quanto o Brasil, nem se compara na riqueza da diversidade espiritual, de religiões, etc. Então, a minha família não me estimulou de forma alguma, nem meu pai, como eu falei, não conheci bem no começo, nem minha mãe, até riam dos religiosos, não tinha nenhum contexto disso, não era uma autossugestão minha, não tinha nada disso.
Mas a partir do outro dia, depois dessa experiência, eu sabia que Deus existia. E eu ficava emocionado de que ele tinha, assim eu pensava, ele, né, revelado ou desfeito um véu, e agora eu sei que existe. Então, do lado do refeitório, Josi, tinha um sacrário, porque era da Igreja Católica, com a Eucaristia ali, e entrava-se ali descalço para rezar. E eu ficava horas e horas ali rezando, mas só agradecendo, porque Deus existe. Então, esse foi um começo, né, do despertar espiritual que foi me levando numa sede insaciável, da qual não digo que eu bebi toda a água da vida que eu preciso, né? Não advogo por ter chegado a lugar nenhum, como tu disse, por título nenhum, mas essa sede inicial que foi me levando de um caminho para outro. Então, não temos tanto tempo para ser tão detalhistas, né, Jorge? Mas aí eu comecei depois, eu quis transmitir aquilo que eu tinha recebido, eu saí dali, fui para uma outra comunidade em Santa Maria para trabalhar como monitor, para poder passar a experiência, ajudar a outras pessoas que estavam passando por isso, participar de grupos de mútua ajuda com os familiares, que são também codependentes, né? E depois, um outro despertar, e que me acompanha até hoje, né? Aí você vai ver aqui tem o São Francisco, né? Hoje meu filho se chama Francesco, né? E eu vejo a vida de São Francisco de Assis, né? E dentro daquela sede, daquela busca, eu digo, meu Deus, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer, eu quero deixar tudo, eu quero ir numa busca. Eu quero fazer um recorte aqui, Camilo, que é muito interessante, né? Porque eu não consigo não pensar, né? Toda vez que você traz alguma experiência dessa vivida, do ponto de vista fisiológico, o que é que isso também acarretou na tua mudança bioquímica interna, sabe? Porque essa catarse, essa epifania, eu diria que o nome talvez mais correto disso é uma epifania, porque é algo que te Sim. atinge como um raio, é uma coisa, É, é um raio ali que parte, né? Abre a semente, né? Você estava falando e é como se eu estivesse vendo a semente sendo aberta, aquela casquinha da semente sendo aberta, para que aos poucos algo que estava ali dentro encapsulado pudesse ser visto, ou pudesse ser sentido, ou pudesse essa certeza de que está tudo ali, né? Como uma semente encapsulada naquela casquinha, a gente sabe que ali tem tudo que a árvore precisa para crescer no tamanho que vai ser. Pode ser uma árvore de 80 metros, né? Vamos dizer assim, um cipreste de 80 metros, que está ali naquele grão, né? Vamos dizer assim. Então, quando você fala, me vem a imagem desse raio, né? Dessa energia que abre a casquinha da semente e que expõe ali um núcleo que está sedento por essa umidade, né, do conhecimento para que possa expandir, né, o sol, a luz do conhecimento de quem quer que venha ali a participar da tua experiência naquele momento e que te acolhe naquele momento, é exatamente o terreno, né, o seio que a própria terra faz de encontrar aquela semente aberta, macia, né, vamos dizer assim, cheia de intenções de crescer 80 metros, né, vamos dizer assim, como um grande cipreste, e eu falo cipreste por muito amor a São Francisco de Assis, que tinha essa coisa, né, que eu sei que tem o rito dele, né, de onde ele passava, ele levava mudas de ciprestes, né, para que a passagem dele ali, depois que ele tivesse passado, aquela árvore que aponta como uma lança na direção do céu, né, possa mostrar o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, né, ali indo na direção que temos que ir, né? Então esse cipreste é como se eu visse a cena,
sabe? Desse momento de epifania que você teve, e eu vejo essa casca dessa semente se abrir, né? E do ponto de vista fisiológico, eu vejo o quanto o nervo vago, né, que nos atravessa, né, inteiros e que faz a fronteira entre a nossa racionalidade, mas ele é o esteio do nosso lado animal, né, do nosso cérebro reptiliano, que dá modulação e impulso nervoso para todas as nossas vísceras, para todos os nossos órgãos vitais e para os nossos órgãos do sentido. Então, é como se fisiologicamente a gente, no momento que se coloca naquela disposição de receber, né, a energia do nosso maior, né, vamos dizer assim, ou que a gente se abre para o nosso eu maior, né, que hoje a gente pode olhar e dizer, né, que aconteceu lá foi isso, talvez tenha sido essa abertura da semente maravilhosa, desse cipreste maravilhoso que somos, da grande semeadura do nosso Pai. Eu também estou emocionado, Josi. Eu estou realmente emocionado pela tua contribuição, porque tu me ajuda a entender minha própria caminhada agora, nesse momento. Tu está fazendo isso agora, nesse momento, né? Desta visualização que tu me traz, deste raio, desta semente, e também muito interessante é trazer a colação aqui a questão da fisiologia, da fisicalidade, da matéria, da humanidade, da vida, né, do cheiro da terra, do salgado da lágrima. Né? Ariano Suassuna diz assim, olha que bonito, ele diz assim, o Criador foi tão bom que temperou as lágrimas, né? Então, né? Então, elas são salgadas, né, Josi? É, então, é, este processo, esta jornada, ela é física também. Eu achei muito importante essa transformação física e naturalmente química. Então, ela é biopsico espiritual, né? Nós somos tudo ao mesmo tempo, somos corpo, somos alma, somos mente, somos espírito, somos tudo. A questão é que o conhecimento dividiu-se a título de observação cartesiana e foi necessário dividir, seccionar, dissecar, né? A própria anatomia, tudo precisa dissecar, precisa cortar, precisa separar para estudar cada parte. Mas a integração, né, de todas as coisas é o que vai trazer a plenitude, a completude, e a nossa jornada evidencia isso. E agora tu está trazendo esta questão, né? Então, realmente houve essa transformação física e química, porque hoje a neurociência já nos explica a enxurrada de hormônios de uma experiência, epifania, ou de catarse, ou de experiência mística, ou o que for chamado. Existe a ciência da espiritualidade, existe os hormônios que estão em jogo e que não nega a espiritualidade imaterial da experiência, mas que precisa dos veículos materiais, seja o nervo vago, seja o cérebro reptiliano, seja o lobo frontal, seja, né, ou seja, etericamente o sushumna, né, que o hinduísmo fala sobre esse nervo vago, que é realmente esta coluna vertebral etérica, né, esta via régia que os alquimistas chamaram da via régia ou caduceu, né, de Hermes e por aí vai, né, esta linha reta, né, ou este subir os 7 degraus, ou 7 andares, ou 7 chakras, né? Então, nessa experiência, é claro que a fisicalidade vai sendo transformada, as nossas células, as nossas moléculas, os nossos hormônios, e tudo vai acompanhando esta jornada, esta semente que precisa morrer, drão, né, canta Gil, né, Gilberto Gil, né, a vida como um drão, né, precisa morrer para renascer e precisa desta água, né, e esta sede. Então, só que aí, olha que bonito, nós vamos em busca da água, né? A semente na natureza aguarda, né? Porque ela é planta, ela está plantada, né? Nós temos pés, né? Embora a gente chame de pé de laranja, pé de, né? Eles têm pé, mas é um pé que fica plantado, né? Mas nós temos pés e nesses pés o caminhante vai em busca da água,
né? Jesus diz, eu sou a água viva, né? Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, né? Então, e aí o cipreste, a árvore da vida, né? Estamos cheios de metáforas em relação a esse caminho a partir da escuridão da terra escura, da morte da semente, a partida do raio que tu falou, e ali o caule que busca a fotossíntese, ou seja, busca a síntese da luz, né? Busca a luz, busca a fonte que está para cima, né? Jung também dizia, quanto mais profundas as raízes, maior vai ser a árvore, né? Aí tu disse 80 metros, né? Então, esta incrustação na escuridão da terra, na frieza da terra, é necessária. E por isso nós falamos de frutos doces e amargos, né? E por que que as experiências nos conduzem? Porque a semente que morre não sabe que vai renascer. Eis o nosso dilema da morte psíquica e espiritual. Nós não sabemos que vamos renascer enquanto estamos vivendo. No clichê, nós todos sabemos que existe o renascimento, a noite escura da alma, blá, blá, blá. Mas no momento de uma grande depressão, e depois nós vamos falar da tua experiência também, naturalmente, né? E nós vamos compartilhar. Mas no momento da escuridão, ninguém acha que tem um amanhã. Né? No momento da noite escura da alma, da semente lá enterrada, sem notícias do que virá, sem indícios, sem spoilers, sem próximo capítulo. Não, o capítulo nesse momento é a morte. Então, esta morte que é o desprender-se. E quando realmente se desprende, ela se parte e surge o broto, né? Surge. E aí surge o caminho. E nesse caminho ali, eu vou em busca, né? E aí acabo por essa, também me emocionei pela questão do cipreste de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis acaba sendo um catalisador de uma ânsia de entrega total para mim, que naquele momento eu achava, e isso tem toda uma ressignificação, estou falando de 20 e poucos anos atrás, hoje com 47, aí já estou com uns 21, morava com uma companheira já há uns 4 anos, eu decido separar-me, decido dar as minhas roupas. Eu tinha uma pensão que minha família me dava, eu tinha um carro. Eu disse: eu não quero mais nada disso, e renunciei a todas essas coisas e fui morar num templo para seguir essa vocação espiritual que tinha iniciado lá, mas que já tinha andado de tal forma, porque ali pelos 18 anos a sede de conhecimento para mim foi tão grande, Josi, que eu li até manual, sabe? Manual de lavar-roupa, só para saber, porque eu precisava saber, porque eu tinha uma intuição. Uma vez eu vi, não sei quem foi, se é Hermann Hesse, ou se é um alemão desses que eu li, ele disse que ele tinha saudades do que sabia, mas que já não sabia mais. Então, eu intuí essa sapiência que nós estamos falando, esse saber que não é acadêmico, tudo isso que tu disse, mas a minha alma intuía estar de posse de um conhecimento que eu não tinha, mas tinha saudade dele, entende? Entendo. E esta saudade me provocava uma melancolia e uma angústia, uma tristeza muito profunda pelo dilema de a vida não é só isso. As pessoas estão dizendo não, que é só isso mesmo, vamos lá, vamos no jogo, vamos aqui, vamos lá, é isso, depois você casa, depois você aposenta e depois você morre, é isso mesmo, está tudo certo. Isso, não, 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 não pode ser só isso, não pode ser só isso, né? Mas também não sei o que é. Então, Essa fronteira é dura, essa fronteira é dura. Aqui nós temos que fazer um momento, até um momento para a gente parar para pensar. Isso que você trouxe é tão verdade que tem a ver com essa escuridão, esse momento escuro da alma, que em algum momento, olha, eu duvido que alguém que esteja sobre a Terra num dia não tenha tido aquele dia do desespero, né, que é o desesperar, ou seja, eu não espero mais nada, parece que o mundo vai se acabar aqui em mim, né, ou seja, o céu está caindo na minha cabeça. Eu acho que não há alguém que não tenha passado
em um único momento da sua vida, numa noite escura dessas, sabe? Aonde parece que não vai amanhecer, aonde parece que eu não tenho saída, onde parece que eu não sei o que fazer, aonde é o ponto, Camilo, que me parece que a gente entrega os pontos. E na hora que a gente entrega os pontos e a gente sai do controle, né? Tipo, Isso. naquele prenúncio de que eu vou fazer uma loucura, mas que eu solto, né? E no soltar, parece que aí é que uma raizinha daquela semente que está aberta começa a ter uma força de penetrar o solo e começar o seu processo ali, ainda no escuro de radiculação, né? Porque a gente fica cogitando todas essas coisas, né? Em momentos, eu lembro, porque eu também saí da casa dos meus pais aos 16 anos, não precisando sair. No teu caso, havia um ponto, mas eu olho aqui, ouvindo a tua experiência, né, aos 16 anos, que foi enviado, que era um momento ali onde havia uma necessidade de você sair do lugar onde você estava para recuperar-se num outro, né? O que foi muito sábio, né? De quem estava tutorando, né? E vamos usar a mesma semântica, né? Tutorando o teu caminho. No meu caso, não, foi uma escolha de caso pensado, porque eu queria sair daquela cidade do interior ali do Rio Grande do Sul, que para mim não me dava horizonte. Eu não via o que eu podia ser ali, me parecia que ali a palavra pouco é difícil, é dura, porque na verdade é um grande lugar, né? Para muitas pessoas e amigos que eu tenho até hoje, mas naquele momento, aos 16 anos, eu não via horizonte para mim ali. Então, quando eu escolho sair aos 16 anos de casa e vou para uma vida solo, vamos dizer, com o apoio dos meus pais, mas não o consentimento, mas o coração deles ali, os dois diziam: não é o momento, a gente não gostaria que tu tivesse indo, mas se o teu objetivo é estudar, então tá aqui a passagem de ônibus para tu ir para Porto Alegre, tá aqui o lugar onde tu vai morar na casa da tua tia-avó, tá aqui o dinheiro para tu te manter ali naquele período e vamos ter que administrar isso. Eu escolhi e eu vivi essa noite escura também ali. Por quê? Porque aí, para mim, eu não podia dizer que estava duro para mim, porque era eu mesma que tinha escolhido aquilo. Então, aquela noite escura tinha sido de caso pensado, entendeu? E quantas vezes a gente se coloca, Camila? Eu quero fazer uma pausa, né? Porque a tua história é linda, mas a gente vai fazendo esses pontos, essas vírgulas, até porque cada período da nossa vida, nós estamos chegando aí aos 21 anos, né, 20 e poucos anos, aonde você vai para o teu segundo salto, né, e eu vejo que ali nesse período, Camilo, a gente está nesse processo da construção do eu do indivíduo. Ele quer testar pelas próprias caminhar com as próprias pernas, ele quer testar, né? Porque de setênio em setênio, do 0 ao 7 eu tenho um primeiro momento, do 7 aos 14 um segundo, onde você começa a experimentar essa vida, digamos assim, das sensações, né? Digamos assim, da drogadição, e eu aos 16, e dos 14 aos 16, eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro, eu pensava isso também, sabe? E ali eu me lanço também naquele lugar onde eu tô, numa cidade que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, com uma vida que eu escolhi, mas eu não sabia direito para onde que eu estava indo. E ali tenho que me encontrar com as coisas que eu me encontrei, né? De administrar a própria vida, administrar o medo do desconhecido, mas com um detalhe, eu tinha escolhido aquela trajetória, né? E vivi a noite escura da minha alma de dizer, mas para que eu fui inventar isso? Por que eu não tô lá na casa do meu pai e da minha mãe? Nesse momento, onde eu estou aqui sendo questionada, onde eu estou sendo, alguém está ordenando coisas para mim que eu não quero, mas eu escolhi isso. Então a gente tem os conflitos dessa jornada, das escolhas, e aonde a gente abandona, da mesma forma como tu abandona o que os teus pais estavam ali, ou que a tua família estava provendo para ti,
né, para viver um sacerdócio, né, ou supostamente entrar nessa ordem, né, franciscana, tantas pessoas, como eu mesma observo, que também sair do lar que estava ali todo estruturadinho, com as suas regrinhas, com aquele conforto de ter aquela comida posta no meio-dia, né? Parece que isso é da natureza do jovem nesta idade, né? É a É, semente que quer que a todo custo que aquela casca se abra e ali vai sofrendo impactos, né? Para se expor ao mundo, né? E começar a sua juventude, né? Uns querendo receber tudo e outros, como talvez aonde eu vejo que nós nos emparelhamos novamente aí nos 21, querendo ganhar o mundo e dizer, não, eu quero ver o que que é isso, eu quero experimentar tudo isso de um na outro. verdade, desculpa te interromper, porque o É, que cabe agora, na verdade, é quando tu diz assim, olha como é tão arquetípico, né? No momento que tu diz assim, por que que eu fui inventar isso e sair da casa do meu pai, onde tinha tudo? Esta é a frase do filho pródigo, né? Da parábola de Jesus sobre o filho pródigo, né? Então perceba que na verdade ela é arquetípica. Ela não é e o arquétipo é algo maior do que o indivíduo no sentido de que ele está plasmado como etapa ou como forma arcaico, primeira, e o tipo, né? Essa primeira forma, ou seja, o arquétipo vem antes do que os seres, e nós entramos nos arquétipos, seja pelos setênios, né? né? O próprio Paulo diz assim, quando era criança, pensava como criança, né? Então, o arquétipo está pronto. Agora, uma mulher madura, e eu passo a me comportar como mulher madura, mas existe o desenvolvimento. Então, essa jornada e veja como o filho pródigo, é muito profunda a parábola do filho pródigo, ela sai do pai, mas retorna ao pai. Ela é circular, né? O questionamento da incompletude está no interior, não está na casa do pai. O problema não está na casa do pai, né? Mas a incompletude é da jornada da busca da alma, né? Então chamaram isso da jornada do herói, né? A busca, né? O tarô começa com o arcano, que é um arquétipo, né? Com o louco, que é o zero, né? E que é circular, que é uma busca por si mesmo, né? O início da jornada é este louco nesse arquétipo do tarô, ou foi falado de filho pródigo, ou é a jornada do herói, ou é a busca de si mesmo, cada um vai chamar de uma forma, mas ela é parte da natureza, é parte da anima mundi, diriam os alquimistas, né? Da alma do mundo, né? O Paramatma, diriam os hindus, dessa programação do planeta, que em determinado momento compele o ser, até pela sua fisicalidade, como tu estava apontando, porque é hormonal também, aos 16, aos 18, aos 21, não é? É hormonal essa busca. Então, saímos dessa incompletude e vamos à busca, e aí passamos pelas diferentes instâncias, pelas diferentes etapas. A questão é que muitos se perdem da busca original da alma e se satisfazem apenas com a experiência da manutenção do corpo. Porque tu queria trabalhar, queria ter tuas coisas, né? Mas é mais do que isso. Não é que tu estava em busca só de ter um carro, de ter uma casa. Não, era a busca da capacidade autônoma de viver, de ser, de existir, de enfrentar as dificuldades, as diferentes coisas. Mas não é as coisas que eu estou apontando. No momento que eu me conformo com as coisas, me esqueço do ser, que eu sou. E aí vem a frustração, a decepção de que minha vida está aquém, para dizer assim, do que minha alma anseia, do que o que o eu mais profundo anseia. Então, o que a vida vai fazer se não me chacoalhar novamente, se eu me perdi do caminho?
né? Porque o filho pródigo ele chega à conclusão depois que ele pede a herança, né? E nós já conversamos isso em outros momentos. E o que é herança se não o livre-arbítrio, né? O poder escolher, eu vou fazer isso, pai. Eu disse para o teu, vou ficar aqui. Então, a herança é o livre-arbítrio. Só que com o livre-arbítrio, inevitavelmente, ou seja, com a capacidade de agir, também pela fisicalidade existe a reação à minha ação, que é a lei newtoniana, né, da física, causa e efeito. Assim como é na física, é na metafísica. Então, ao estar de posse da minha capacidade de agir, eu também que vou ter que lidar com as consequências dos meus atos. E na consequência dos meus atos, em algum momento nós nos vemos assim, nossa, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou com 47 quilos? Ou por que eu estou morando na rua? Ou por que eu estou deprimida? Por que porque cada um vai saber os seus porquês, né? Se eu tinha tudo. Então, aí começa, depois de ter saído em busca, aí começa a busca pelo retorno. Pois é tão interessante que enquanto você está falando, porque é o Ouroboro, né? É o que a gente fala da circularidade da vida e que vai ficando, Camilo, à medida que a gente vai conversando aqui, vai ficando tão claro os ciclos da vida que a gente vai passando, aonde a vida nos dá chacoalhões, aonde, no teu caso, uma epifania que inclusive mexeu fisiologicamente com você, porque esse processo todo, né, de contração que você teve do seu corpo, ele é o mais possível, tangenciável, de que de fato algo eletromagneticamente acontece no indivíduo na hora que ele tem essa epifania. Como quantas vezes a gente tem ao longo da nossa vida um choro convulso quando se perde alguém, quando a gente tem uma frustração imensa numa questão amorosa, a gente se encolhe, né? Se deforma. Totalmente quase, né? A gente se deforma como se a gente fechasse tudo para então depois abrir, né? E olha, Camilo, nós já estamos aqui com 1 hora de conversa, né? E eu vejo que muitas sementes estão lançadas aqui dessa conversa que a gente tá fazendo, e essa imagem do louco é algo muito interessante, porque recentemente eu vivi um processo de transformação novamente, né? Aos 52 anos, eu vivi um processo de transformação da minha vida, que essa imagem do tarô veio para mim. E eu guardei essa imagem, né? E é uma pessoa, né? O Luca, que foi quem abriu esse tarô para mim, né? Quem me mostrou isso, ele trouxe, ele falou: puxa, Josi, que interessante, né? Você é uma pessoa que parece que está tão resolvida na tua vida, etc. E sai essa carta. Eu falei: não, Luca, não tem nada de equivocado nisso. É exatamente assim que eu me sinto, como alguém que está diante de um precipício e que está dando passo alegremente, está dando passo na direção do precipício, mas eu sei que tem alguma, eu não sei para onde eu vou, mas eu sei que tem alguma coisa aqui, um sol que ilumina, né? Um cachorro que me acompanha, né? Que é talvez essa lembrança da minha infância de que eu sei que eu sou dessas que vai. Às vezes eu tô aqui, ó, com todos os medos do mundo, mas ao mesmo tempo nessa minha mochilinha, nessa trouxinha aqui, eu tenho um pouco daquilo que eu já vivi e que diz que vai dar tudo certo, vai, dá esse passo, né? Que é esse passo que nós estamos dando hoje aqui, Camilo. Hoje nós estamos dando um passo na direção desse abismo do não saber que hora que acaba, que hora que começa, do nosso Ouroboro, que na verdade é o seu, porque essa imagem foi você que lindamente trouxe no dia que nós tivemos a primeira conversa para começarmos a pensar nesse podcast que se chama Inspire-se. Porque Pois é, a ideia é essa.
É seminal, é seminal tudo isso. E é exata, e por isso repetimos, não há script, não há nada planejado, mas olha por que que tinha que aparecer o louco aqui e que faz sentido para ti, que não foi planejado, porque é o pire do Inspire-se. Porque foi tu que trouxe naquele momento, e tu me disse isso, olha, Camila, eu não sou essa pessoa certinha assim também. Não, 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 não. Então, este pire, depois nós podemos aprofundar esse inspire-se, mas este pire é este louco, é esta busca, né, pela desconstrução, quando disse, né, nós saímos da forma, vamos a essa posição fetal, que é a posição da semente também, né? E olha como tudo isso aqui é Ouroboros, no sentido de que repete, porque tu falou, isso é seminal, seminal vem de semente, vem de sêmen, vem de nova vida, né? Veja como a etimologia das palavras também permeia a nossa conversa, como os arquétipos estão conspirando e se alinhando no algoritmo da alma e se manifestando, e logo no primeiro aqui está se manifestando logo o louco, que é o começo da jornada e que eu entendo mais a minha através da tua e vice-versa. De fato, tu me ajudou quando tu me disse sobre o raio, sobre a semente e nós nos entendemos. Então, isso que está acontecendo aqui é real, é de verdade. Então, certamente encontrará pessoas que buscam a verdade, né? Pessoas que buscam coisas verdadeiras, tá? E que estão dispostas a e pessoas que estão dispostas. É o ser, sobre si mesmas, né? Que é o ser, né? Do Isso, inspire-se, né? isso. É deixar esse Estão louco, dispostas a inspirar-se, deixar esse a louco vir. permitir. Só que a confiança, né? Então, isso que tu está falando, eu estou alegremente colocando o pé no precipício, mas foi dito que primeiro tem que se dar o passo e que depois vem o degrau, né? Então, a fé profundamente, tirando todo tipo de institucionalidade, institucionalização, dogmatismo do que é a fé é entrega naquilo que excede a minha capacidade de prever, de compreender, de mensurar, de analisar. E este é o louco, que ele tem a certeza deste sol que lhe respalda, e porque o sol sempre volta a nascer. E nós estamos a 4 bilhões e 54 milhões, segundo a ciência, neste planeta, onde o Sol nasce todos os dias, Josi. Então, por mais escura que seja a noite, o Sol sempre nasce, né? Sempre há certeza de um novo dia, de um novo começo. Já estamos num planeta que é assim, porque precisamos mergulhar 12 horas na escuridão e 12 horas no sol, né? Fora os países ali nórdicos, onde tem 6 meses e 6 meses. Mas nós precisamos da sombra e da luz. A semente precisa da sombra e da luz. A jornada precisa da sombra e da luz. O sabor precisa do doce e precisa do amargo, né? E então acho que aí nós temos uma síntese de quem somos, de qual é a nossa proposta, do que é se inspirar-se como um elemento fundamental do que vai conduzir e que conduz, queiramos ou não, a jornada de toda a existência, de todas as plantas, de todas as sementes, de todas as árvores, de todas as flores, de todas as abelhas, de todos os beija-flores e de todos os seres. É a inspiração, porque tu começou dizendo essa primeira inspiração de quem nasce até o último suspiro. É regido por esse poder superior, né? Que pauta as etapas, os momentos. E nós, como num trem, chegamos nas estações, mas as estações já estão feitas, É, né? É o passageiro que chega. uhum. E esse é o nosso andar. E nós vamos, assim, finalizar, né? Me vem aquela música do Legião Urbana, né? O sol nasce para todos, só não sabe quem não quer, né? O sol nasce para todos, só não sabe quem Bota ali no final. Aí tem que terminar com essa música ali, quer. na edição. Camilo, olha, que privilégio, que prazer, que alegria.
E esse episódio não será cortado, esse episódio será grande assim, porque assim quis o nosso maior. Assim que o universo, né? Assim quis o nosso maior, e nós fechamos aqui o nosso primeiro Oroboro, o nosso primeiro episódio de Inspire-se. Camilo, muito obrigada por ter aberto a sua semente hoje aqui para nós, por ter aberto tantas coisas e por ter trazido para mim assim a alegria, porque isso me dá um prazer inenarrável, né? É estar diante da experiência do outro, e é para isso que serve esse lugar aqui do Inspire-se, para a gente conversar sobre isso e quem sabe a gente trazer também outros pirados, né, como nós, que outros loucos, né, vamos dizer assim, pessoas que acessaram a sua carta do louco para estarem aqui conosco, viu? E muito obrigada por essa manhã de luz aí que você trouxe aqui para mim, por esse sol que você também emitiu, emanou, vibrando as nossas cordas, né? Fazendo uma pequena recapitulação aqui do que nós vivenciamos hoje, mas nós temos aqui assunto para a eternidade, que começa nesse primeiro episódio do Inspire-se. Eu muito agradecido mesmo de todo o coração pelo que eu sinto neste momento, pela alegria e pela emoção que eu sinto e por entender que a paciência realmente não perde por esperar, porque eu esperei muito também por esse momento e precipitei muito esse momento, mas não era. O momento é agora, sempre é agora, né? Então, eu fico muito feliz com isso que está acontecendo, Josi. Fico muito agradecido por essa oportunidade e gostaria de todo o coração de que as pessoas sentissem mais do que tudo isso começou com o som da voz, então que o som da nossa voz faça cada um sentir o que nós estamos sentindo, porque aí nós vamos estar de mãos dadas caminhando juntos. Muito obrigada. Bom, então fiquem com a nossa vinheta musical e o nosso encerramento. Um grande beijo, obrigada.